Isso também, um youtuber chamado Felipe Neto. Estamos falando aqui de coisas que estão entrando dentro da nossa casa. Nossa casa precisa estar fechada para o mundo. Youtuber como o chamado Felipe Neto. O senhor conhece ele, pai? Isso, sim. Muito bem. O senhor viu aquele vídeo, não foi? Que a gente mostrou lá embaixo. E eu tô batendo muito forte nisso, porque eu sou mãe e não tinha tentado para isso. Esse menino não, que ele já tem mais de 30 anos, mas ele tá entrando na nossa casa, através do tablet, através dos computadores, dos nossos filhos. Clarissa, deixa eu dar um grito aqui. Presta atenção, povo de Deus. Olha, só para alertar, porque tem muita gente que tá... A irmã tá lavando os pratos ali, que o Espírito Santo tá me revelando, vou dizer como muita gente diz. Eita! A irmã tá lavando os pratos, a irmã tá cuidando disso, daquilo, tá outro. Cortando a carne. Olha, presta atenção, você que tem filhinho, você que tem criança. Criança e adolescente. Presta atenção a esse negócio aí, desse tal de Felipe Neto, que a Clarissa tá falhando, porque ele parece que é o cara que tem mais... ele tem 20 milhões de inscritos no canal dele. 20 milhões de pessoas, a maioria crianças no máximo. Crianças e adolescentes. Tudo acompanhando ele. Pode ser que seu filho esteja lá também. Fala, Clarissa, aí. Muito bem. A princípio você olha, você não vai ver nada demais. Mas eu te convido a assistir alguma coisa dele. Tu canta assim, tu diz assim, canta, pai, eu vou dizer, fala, Clarissa, tá bom? Fala, Clarissa. Não, é porque depois eu vou lhe fazer uma pergunta. Depois eu vou fazer uma pergunta aqui. Fala aí, fala mesmo. Fala pai, mesmo. Eu não tenho medo de falar essas coisas não, né? Já me perguntaram, tu não tem medo, não? É isso que eu ia te perguntar. Clarissa, olha, você é pré-candidata a deputada. Pré-candidata a deputada. Veja bem. Certo. Porque eu vejo muitos candidatos aí, muitas pessoas aí que estão aí, mas quando chega lá em cima não fala nada, fica calado. São as alianças, né? Fica tudo caladinho, não é? Não, foi eleito, fica tudo caladinho. Clarissa, se Deus lhe ajudar e você chegar lá, você vai ser essa pessoa, porque eu sei que vai. Eu sei que vai, porque eu conheço ela. Mas eu quero que você diga para esse pessoal, se essas coisas que acontecem assim, você vai ficar calada, não fala nada. Porque, Clarissa, a gente tem um bando de deputados por aí, e crente, Clarissa. Sim. Mas tudo caladinho, ninguém fala nada. Por que, Clarissa? Não, eu quero saber que você vai continuar falando essas coisas que você está falando aí. Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, sim. Sabe por quê, pai? O que eu vejo na Bíblia é exemplos dos profetas. Os profetas, eles sempre tinham uma autoridade de Deus, dada por Deus, para denunciar o pecado do povo. Para mostrar ao povo que eles tinham que se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, né? Da mesma forma, Deus, ele me dá autoridade, primeiro, para denunciar o pecado, para mostrar os caminhos, né, ao povo de Deus, e com essa mesma autoridade eu irei denunciar muita coisa também, pai. Não só ao povo de Deus, mas ao povo de uma forma geral, mostrar a verdade. Pai, eu sempre falo que nós precisamos ter mais compromisso com a verdade, e as pessoas perderam o compromisso com a verdade, vivem uma vida de mentira, né? Então, eu não tenho medo de falar por causa disso, né? E quem me conhece, me acompanha, sabe disso. Eu tenho compromisso com a verdade. O Ministério Novas de Paz tem compromisso com a verdade. Eu aprendi com o Senhor, pai, isso, né? Se é uma coisa que eu aprendi e herdei também, né, é a verdade, e a gente sempre mostrar isso. Então um vídeo como esse aqui, onde eu falo de uma pessoa específica, né, vai surtir um efeito. As pessoas, eu sei, olha, eu tava falando disso essa semana. Tem um pessoal que tá ali me aperreando mesmo, nordestinamente falando, no meu Facebook, que tá ali falando, meu Deus. O senhor viu ontem alguns comentários, não viu? Vi. Inclusive eu vi até você dizendo que o pessoal não precisava responder, não é? Isso, se quisesse respondesse Jesus te ama. Eu vi você dizendo, porque muita gente se levanta para defender a Clarissa. Olha, não fique questionando com essas pessoas, não. Essas pessoas, Clarissa, inclusive, uma pessoa me falou que tem um amigo que é homossexual. Ela falou que tem um amigo que é homossexual, e esse amigo é um cara realizado. Esse amigo é um cara realizado, certo? Realizado em que então, realizado na vida. Sim. Realizado na vida. Uma pessoa que, graças a Deus, ele não é um ativista. Ah, sim. Ele não é um ativista uma homossexual. Pessoa bem-sucedida. Bem-sucedida. Sim. Exatamente. E ele disse, pastor Técio, né? Olha, ele disse que a pessoa falou, né? Ela disse que a pessoa falou: olha, fulana, eu não me preocupo com essas coisas, porque eu sou a favor da família. Sim.
Ele é homossexual e disse: eu sou a favor da família, eu sou contra essas coisas que vivem tentando aí impregnar na cabeça das pessoas, de destruir a família, de dizer que a criança, o menino pode ser menina, a menina pode ser menino. Ele é homossexual e é contra tudo isso. É verdade. Entendeu? Então, existem muitos homossexuais. Quem são essas pessoas que vivem se levantando contra você, Clarissa? São justamente esses desocupados. São justamente essas mal pessoas educados. Exatamente, que vivem, a vida dele é para ser homossexual, somente. E para querer que todo mundo seja, né? E querer que todo mundo seja. Tornar obrigatório a homossexualidade. Exatamente. Então não te preocupa, Clarissa. Faz a tua parte, continua falando. Seja um João Batista. Seja um João Batista. É isso que você tem que ser, minha filha. Muito bem, então vamos lá, voltando aqui, eu estou falando, né? E muitos pais já estão chegando para mim, pai. Eu falei algumas vezes, acho que 2 vezes aqui no programa, que ia lançar esse vídeo, mas não conseguimos ainda, mas já está pronto e vamos colocar ele amanhã, tá certo? Já só faltam alguns ajustezinhos, amanhã estaremos colocando. E as mães estão dizendo assim para mim: Clarissa, eu cortei lá em casa esse negócio. Clarissa, a irmã Cleide está dizendo assim: pastor, o senhor se candidata a presidente do Brasil. Boa, vamos embora, pai. Quem sabe, aleluia. né? Não, minha filha, essas coisas tem que ser uma coisa mediante oração, né? Muito bem, vamos embora. Vamos em frente. Então, estamos aí falando que o segundo aspecto, né, que nós falamos aí. Fechar as portas para o mundo. Fechar as portas para o mundo. Tá certo? Então o que é que acontece, pai? Muitas vezes a gente identifica alguns comportamentos nos nossos filhos e não sabemos de onde está vindo. A gente faz assim: meu Deus, eu dou tanta educação a esse menino, eu converso com esse menino sobre Jesus, eu faço devocional com ele, eu oro com ele, eu boto a mão na cabeça dele de noite, e esse menino tá aprendendo os negócios. Onde é isso? Aí quando você vai ver o que essa criança está assistindo, e aí eu chamo a sua atenção. E o mais interessante, pai, é que esse alerta não veio apenas da gente. Isso veio de outras reportagens de segmentos não evangélicos, não é? Reportagens que chegaram aí, se espalharam sobre esse menino, Felipe Neto. O que ele está fazendo com as nossas crianças? Mais de 20 milhões de seguidores, crianças e adolescentes. Qual a idade desse Felipe Neto? Esse menino tem mais de 34 anos e ele se traveste de adolescente. Ele se porta como um adolescente para ganhar o público adolescente. Uma grande vestida do diabo. Que maligno. Ele pinta o cabelo dele um dia de rosa, um dia de azul, é uma coisa séria. E que, inclusive, pai, eu sempre me sinto muita vontade para conversar com os irmãos e contar um pouquinho da minha experiência. Minha filha Clarinha já chegou a assistir algumas vezes e eu percebi alguma coisa. Eu disse: você não vai assistir. O que é que eu percebi? Descaradamente ele chama palavrão. Então eu disse: tá cortado, não vai assistir mais isso. Mas o palavrão é o de menos. Esse menino, ele ataca os pastores. Ele ataca também a fé das pessoas. Ele zomba. Né? Ele promove ideologia de gênero. Ele chama Pablo Vittar e faz uma entrevista com Pablo Vittar, né? Que é aquele transexual, travesti mesmo. Isso, programa infantil. Programa voltado para o público. Ele diz que não é infantil, mas a grande maioria dos seguidores dele são adolescentes e crianças, porque tudo que o adolescente assiste, a criança também assiste, tá? A criança, ela se espelha no adolescente, então ela quer ser adolescente. Ela está sendo, né? Ela vai ser adolescente, então tudo que vai para o segmento de adolescente, as crianças vão junto. Se você faz algo para o público adolescente, as crianças também seguem aquilo. Então, a grande maioria do público dele são crianças e adolescentes. E um desses programas, ele chamou Pablo Vittar, conversou, riu, mostrou que o Pablo Vittar era um cara muito legal, muito desenrolado, que ele não tinha preconceito. E aí no final... Nesse programa teve até beijo na boca, viu? Eu vou chegar lá. Aí ele chama assim um assistente dele, o assistente dele vai brincando naquela risadagem, né? E dá um beijo na boca do Pablo Vittar. Então veja só, 2 homens se beijando, 20 milhões de inscritos, entre a sua maioria crianças e adolescentes assistindo 2 homens se beijando. Dentro da sua casa, talvez o seu filho já tenha assistido esse vídeo, viu? O mundo entrando dentro da sua casa. E você nem sabe disso. É por isso que é melhor cortar. É por isso que eu não tenho medo de dizer: corta esse mal de dentro da sua casa. Você sabe que seu filho está assistindo esse negócio. E se seu filho relutar, porque, pai, é uma coisa impressionante. Como eles conseguem... Tem crianças, adolescentes que dizem: Felipe Neto é meu amigo. Ele consegue persuadir as crianças de uma maneira impressionante. E aí as crianças vão ficando alucinadas por ele. E se a gente for falar, o negócio fica sério. E eu digo isso porque